Faber-Castell 12 cores super soft tons de pele. Se você está pensando em estar comprando essa caixinha aqui, é muito importante você ficar até o final para você ver se vale a pena estar comprando ou não, para você não estar jogando o seu dinheiro fora. E aqui a gente vai estar fazendo aquele review completo, vamos estar fazendo o teste de pigmentação para você saber quais são as cores que vêm, para você ver a intensidade das cores. Vamos fazer teste de resistência para você ver se esse lápis realmente é resistente na hora de você estar apontando, na hora de você estar colorindo, para ver se quebra fácil. E também vamos estar fazendo misturas entre eles para a gente ver como que funciona as misturas, se reage bem, se dá para formar novas cores ou não. Então tudo que você precisa saber a gente vai estar fazendo aqui nesse review. E no final de tudo vamos falar os pontos negativos e positivos de você ter um lápis desse daqui. E no final também vou estar falando o valor para você e para qual estilo de desenho eu recomendo. Se é para o desenho realista colorido ou se é para o anime ou para o cartoon, certo? Então vamos lá para a gente não estar perdendo tempo. E para começar eu gostaria de estar mostrando a embalagem com mais detalhes, né, de pertinho, olha só para você ver. Vamos estar falando sobre a cor preta da embalagem e dos lápis, é o que deixou muito mais sofisticado, né, essa marca aqui da Supersoft, olha só para você ver. A caixinha é bem bonita, né? Então vamos lá para a gente estar vendo os lápis que vem aqui. Já abri para estar apontando, né, para a gente estar fazendo o teste, olha só. Opa! E são esses lápis aqui, ó. E o mais curioso deles é que eles têm apenas numeração, eles não têm o nome da cor escrito, olha só pra você ver. Tá vendo, ó, 803. Aí todos eles vai ter uma numeração. Prontinho, olha só, mais claro até o mais escuro. Então aqui seria os tons de areia, né, os tons de rosa claro. Aqui seria o bordô, o canela, se fosse no Ecolapse, né, na linha escolar. E daqui pra cá seria marrom, marrom escuro, sépia e até o preto, vamos estar dizendo assim. Então todo tom de pele que você for fazer, você vai estar encontrando aqui nessa caixinha. E agora chegou a parte mais importante, vamos estar testando todos esses lápis aqui nessa folha para você estar vendo o pigmento que vem em cada um, olha só. Vou começar aqui com o 802, tá? Eu vou estar anotando o número aqui na frente, depois, olha só. Esse daqui é o 801. Vamos lá, opa. 801. Aqui, ó, você pode notar que quando tá uma pontinha bem fininha, começa a quebrar. (803). Olha só. 785. Vamos lá. 805. 783. 787. Opa, olha só. Quando você força bastante e a ponta tá bem fininha, quebra mesmo. Lápis super macio é assim. É uma pontinha que praticamente derrete quando você encosta na folha, de tão macia que é, sabe? Sabe o lápis de olho que sua mãe usa? Então, é como se fosse isso. Claro que não tão forte assim, né? Mas desmancha bem fácil em comparação aos outros. 786. Vamos lá. 788. Vamos lá. 784. E vale lembrar que a coloração depende muito da intensidade que a gente coloca na mão, né, na hora de estar colorindo. Por exemplo, eu posso extrair tons muito mais claros dependendo da força que eu coloco na mão, olha só para você ver.
804. (806). E agora eu vou estar pegando alguns lápis escolares para a gente estar comparando aqui a coloração e estar descobrindo o nome de cada uma dessas cores, certo? Vou começar aqui pelo lápis da cor marrom. O marrom, ele é igualzinho esse lápis aqui, 805, olha só para você ver. Vou estar colorindo bem aqui do lado, ó. Então, basicamente, essas cores aqui, ó. Eu acredito que esse seria os nomes das cores, ó. Rosa, algum rosa, certo? Deixa eu chegar aqui. Eu acredito que a 802 se chama rosa, é algum rosa, certo? 801 é a mistura dessas cores aqui. Talvez poderia se chamar um bege, né? Não sei, um cinza. 803, areia, salmão e cinza quente daria essa cor, 803. 785 é a cor ocre, certo? Só que um pouquinho mais amarelo. Você poderia passar mais clarinho e passar um amarelo por cima. Então acredito que se chama ocre esse daqui. Ou marrom, claro, né? Não sei. A ocre é o que mais ficou parecido. 805, eu acredito que se chama marrom, é algum marrom, certo? 783 seria cinza quente, mais o lilás, mais o marrom escuro e mais o salmão. Aí daria essa cor aqui. Não faço ideia o nome da cor que eles dariam pra essa daqui, ó, com todas essas misturas. Agora eu entendo por que eles colocaram numeração. Daria muito trabalho pensar no nome, né? Pra uma cor dessa. Agora a próxima, Bordeaux, 787, é o que mais parece com o Bordeaux. Então pode ser que se chame Bordeaux essa daqui, beleza? 786, ouro mais canela. Ainda assim não ficou tão igual, mas, como eu disse, cores novas, bem difícil chegar no tom mesmo. 788, cinza quente mais areia. Essa daqui eu poderia ter passado um preto aqui, ó, bem devagarzinho, pra escurecer um pouquinho mais. Mas aqui é um tom de cinza, ó, dá pra ver que é cinza mesmo, né? Então esse aqui talvez algum tom de cinza que se chamaria essa cor. 784, marrom escuro, a gente consegue ver que é realmente igualzinho. Marrom escuro. Aqui eu fiz um degradê, né, pra você ver que com o mesmo lápis você consegue vários tons, né, várias intensidades. E é assim com todos também, ó, todos esses aqui, ó. Depende da força que você coloca na mão, essa aqui é a força máxima, certo? A próxima seria o preto, né, olha só pra você ver. Também é bem igualzinho. Deixa eu chegar de pertinho aqui, aí. Preto realmente é bem igualzinho, só que pessoalmente dá pra notar que esse daqui é meio puxado por um cinza escuro, azulado, sabe? Esse preto aqui reflete meio que azul. Agora o preto mesmo é o preto absoluto. Então, 804 que talvez se chamaria preto. E o 806, o nosso último, se chamaria sépia, porque é bem igualzinho sépia. E agora vamos estar fazendo o nosso último teste. Vamos estar vendo como que se comporta esse lápis aqui fazendo mistura com outros. Vamos testar aqui no lápis da mesma marca, Super Soft, e na linha escolar, né, na Ecolápis da Faber-Castell. Vamos ver como é que esse lápis aqui vai se sair. Aqui eu já fiz um teste bem rápido, ó, passei por cima aqui. Só que deixa eu estar gravando agora para vocês verem. Então vamos lá, vamos pegar o lápis 783, que é esse daqui. Vamos passar aqui, não com tanta intensidade assim, mas uma força mediana para a gente ver como é que vai se comportar essa mistura. Se vai ficar bem marcado, se não vai. E esse daqui foi o resultado, olha só. Até que ficou bem misturado sim. Não ficou tão marcado a mistura. Gostei da mistura. Agora deixa eu estar passando um pouco mais forte para você ver. Faz de conta que a gente quer simplesmente cobrir todo esse tom aqui que a gente fez com esse lápis. Vamos passar mais forte ainda pra gente ver como que vai se sair essa cor, ó. Olha só. Realmente parece que tá derretendo aqui na folha, olha só. Lápis super macio, o bom é isso, que você consegue estar se sobrepondo a uma camada com muita facilidade. O lápis simplesmente derrete em cima, certo? E agora vamos testar em cima do lápis escolar, das misturas que a gente fez do lápis escolar, pra gente ver se consegue estar misturando bem ou não. Vamos lá. Começar a passar bem devagarzinho. Olha só, a ponta vai quebrando. Esse é um ponto negativo desse lápis. Você quer fazer um detalhe bem fininho mesmo, você não consegue de jeito nenhum. Aí você tem que pegar um lápis mais rígido, né? Seria o lápis escolar, tem a ponta bem rígida, né?
Lápis macio é aquele lápis que é bem mole mesmo. Olha só, gostei bastante do resultado, ó. Parece que saiu melhor do que a mistura com o próprio lápis da marca. Olha só pra você ver. Até que se saiu bem aqui. E como eu disse, depende muito do lápis. Por exemplo, lápis escuro é bem mais difícil de ser misturado do que lápis claro, às vezes, entendeu? Depende muito da pigmentação de cada cor. Então, às vezes não é a marca, às vezes é a própria cor do lápis. Alguns ficam mais empedrados, sabe, na hora da mistura. Não sei se vocês já repararam isso. Então, a mistura aqui até que é bem tranquilo mesmo, não é tão difícil. Claro que, mas se for pra me perguntar, Gabriel, qual que você prefere? Eu prefiro 1000 vezes o da linha escolar para estar fazendo as misturas. Eu acho muito mais fácil. Olha só, vamos fazer esse teste de resistência aqui. Olha só, tá vendo? O lápis às vezes ele quebra com muita facilidade. Ó. Quebrou de novo, tá vendo? Às vezes é a caixinha que tá com defeito, às vezes é que o lápis veio podre, mas tem essas coisas também. Não é um lápis que é muito fraco não, mas também não é tão forte assim. Basicamente a mesma coisa da linha escolar. Olha só, vou estar colorindo aqui pra te contar que eu quero fazer um detalhe, ó, bem fininho, ó. Olha lá, já quebrou a ponta. Tá vendo? Ó, derrete, a ponta derrete, ó. Viu só? Eu nem forcei muito, ó. Simplesmente derrete. Então esse é um ponto negativo para você estar colorindo pequenos detalhes. Então a resistência dele é uma resistência média, não é tão fraco, mas também não é tão forte. Ponto. Então, ponto negativo aqui. Então vamos lá. Outro ponto negativo dele, que eu tenho anotado aqui. Vou estar falando para vocês. Vou chegar eles aqui para vocês verem. Ó. Ponto negativo. A pintura fica esbranquiçada, pálida em algumas misturas. Isso você vai notar conforme você for colorindo, principalmente somente usando ele. Agora se você colorir intercalando o escolar com ele, aí você não repara tanto, mas faz uma pintura num desenho para você ver. A maioria da pintura vai ficar esbranquiçada, certo? Então começa a anotar para você ver. Aí você vai ter que usar o spray de verniz, né, fixador, para você tirar essa palidez que fica na mistura. É aquele pozinho que solta, né? Na grande maioria dos lápis solta, mas nesse daqui solta muito mais. Então esse é um ponto negativo. Ponta quebra fácil na hora de fazer detalhes finos, que nem eu tinha falado, tá anotado aqui. O outro ponto negativo é a dificuldade na hora de misturar e fazer pintura homogênea. Como eu disse, é bom para estar misturando sim, mas não tão bom quanto você tá usando outros tipos de lápis, certo? Qualquer lápis que seja super macio, super soft assim, é muito mais difícil de estar misturando do que um lápis que seja rígido, um lápis que seja poroso, entendeu? Então essa diferença, ela é pouca, mas dá diferença sim. Então, esses são os pontos negativos desse lápis, somente esses que eu vejo. Você vê mais algum? Deixa aqui nos comentários pra gente estar sabendo a sua opinião sobre eles. Então vamos falar agora dos pontos positivos dele. Um ponto positivo é que ele é super macio. Se o seu tipo de desenho exige isso, então é um ponto positivo para você tá anotando, né? O outro, usando um só, a pintura fica bem homogênea. O que quer dizer isso? Quando você vai colorir uma área grande apenas com um, a pintura fica bem homogênea. Então esse é um ponto positivo. Por exemplo, se eu faço um desenho e quero usar, por exemplo, essa cor aqui como fundo, ó, tá vendo? Só essa cor como fundo. Então aí se eu for passar bem forte mesmo, quer ver, ó? Aí eu vou ter muito mais facilidade, né? Tá vendo? Ó? Porque consegue cobrir tudo, ó. Olha só pra você ver. O lápis simplesmente se esfarela. É igualzinho aquele lápis de olho. É bem macio, é bem mole, sabe? Então aí eu vou ter muito mais facilidade, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar lisinho a pintura, sem nenhum pontinho branco na folha. Isso aqui cobre tudo, certo? Então esse é um ponto muito positivo. Se você quiser fazer uma área que seja um lápis só. E um outro ponto positivo é tons de pele variados. Aqui você pode notar que são cores novas. A gente aqui usou, por exemplo, 4 lápis para estar fazendo esse tom aqui, onde a gente usou apenas um. Então são cores novas surgindo a partir de mistura de vários outros tons. Beleza? Então esse é um ponto positivo aqui de você estar comprando essa caixinha. Você, ao invés de estar usando 4 lápis, você vai usar um só. Mas isso também não é problema nenhum, certo? Mas é um ponto positivo. Tem cores novas. Tanto que eles nem quiseram quebrar a cabeça para pensar no nome da cor, né? Já colocaram o número para facilitar para eles. E a próxima aqui é facilidade em sobreposição de camada. Como eu disse, lápis macio tem muito mais facilidade em estar sobrepondo as camadas. Olha só, vamos pegar esse lápis aqui, ó. 784, igual a gente já fez no exemplo. Só que vamos estar cobrindo aqui para você ver, ó. 785. Vamos estar cobrindo esse, ó. Vou passar bem forte, ó. Praticamente parece que esse daqui amarelo nem tava por baixo, ó, de tanta facilidade que tem de sobrepor. Agora, por exemplo, deixa eu pegar aqui um mesmo lápis
Vamos pegar aqui o marrom escuro e tentar fazer a mesma coisa aqui. Qual que era esse? 785. Esse daqui, ó. Vou fazer bem rapidinho aqui pra vocês verem. Deixa eu vir aqui embaixo porque eu quero ter essa tabelinha de cor aqui em cima. Não quero estar bagunçando ela não. Mas olha só. A mesma coisa que a gente fez ali em cima. Olha só. Vou tentar passar e cobrir tudo. Tive muito mais dificuldade, ó. Inclusive ficou todo empedrada a pintura, olha só. Deixa eu chegar de pertinho pra vocês verem. Olha a diferença. Cobriu totalmente, ó. Então, com lápis macios, a gente consegue tá cobrindo toda a camada que vem por baixo. Claro que tem alguns que vai ter muito mais dificuldade do que outros, beleza? Mas, em comparação a lápis mais rígido, que nem é o caso do escolar, é muito melhor para estar sobrepondo a camada. E esses são os pontos negativos e positivos de se ter esse lápis. Fechamos esse ponto. Agora você tem que ver se compensa para você ou não. Só que eu ainda vou estar indicando para você o seguinte. Vamos falar se ele é indicado para o desenho realista ou para o desenho de anime ou cartoon. Vamos lá, desenho realista exige bastante que a gente faça misturas, né? Para você estar misturando cores, formando outras. Desenho realista exige que você faça poros, texturas, que você faça pequenos detalhes como fios, né? Se você for fazer um desenho realista, a grande maioria é pessoas que você vai estar desenhando. Então, para o desenho realista, para você fazer o fiozinho de uma pessoa, tá desenhando o cabelo dele, a barba, o lápis macio, ele não vai estar sendo bastante útil para isso. Porque lembra como que é a ponta do lápis? O que acontece quando você força, ó? Ó, já quebrou, viu? Então você quer fazer os pontinhos, você tem dificuldade. Agora, para você tá colorindo um desenho de um anime, como eu disse, se você for desenhar o Goku ou o Naruto, é basicamente 3 lápis só que você vai usar, ó. Você nem precisa estar misturando camadas, né? Por exemplo, os tons de pele do Goku e do Naruto são esses aqui, ó. Você usa esse, depois você pode estar usando este daqui, ó, não sei, pra estar fazendo a sombra. Aí você não passa um em cima do outro, sabe? Eu nem tá gravando aqui, ó. Você nem passa um em cima do outro, certo? Aí depois você vem com esse, ó. Tá vendo? Faz de conta só. Porque anime é um do lado do outro. Você não precisa se sobrepor uma a outra, certo? Agora no desenho realista não. Você tem que colocar uma em cima da outra, ó. Uma camada de pintura em cima da outra. Então recomendo bastante os lápis Super Soft para você estar desenhando anime. Mas esses daqui eu com certeza vou estar misturando junto aqui com os da linha escolar. Porque dá para fazer sim, não tô dizendo que não dá. Mas se for para você comprar um desse daqui, compre visando o anime. Se você for desenhar o desenho realista, se você for fazer o realismo, compre lápis da linha escolar, certo? Os lápis comum mesmo, da caixinha vermelha. Então, é isso que eu penso sobre esses lápis. Recomendo mais pro anime. E como eu ganhei de presente esse lápis aqui, né, da minha namorada, Manuele, eu com certeza vou estar usando aqui para estar fazendo os desenhos realistas aqui pro canal e também as encomendas que eu faço, né. Inclusive, meu amor, muito obrigado por esse lindo presente que eu ganhei de você. Vou estar usando aqui com muita sabedoria, viu? Muito obrigado. E antes que eu me esqueça, vou estar falando o valor dele. Essa caixinha aqui, você vai estar investindo na faixa de R$30 para você estar comprando. Vai depender muito de onde você for comprar, vai depender da época que você for comprar. Eu vou estar deixando um link fixado nos comentários, onde você vai estar comprando pelo valor mais barato que você vai estar encontrando no mercado, certo? Com frete grátis, lá na loja da Shopee. Então, visita aí os comentários. Primeiro link fixado, pode estar comprando sem medo, já conferiu o vendedor, vai estar chegando aí na sua casa. E aproveita e deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou aqui dessa caixinha, você acha que realmente vale a pena estar comprando? Você vai comprar ou não? Já comprou, tá usando? O que você tá achando? Tá servindo para você desenhar o seu realismo ou para você fazer anime? Deixa aqui nos comentários, vamos estar conversando mais sobre essa caixinha aqui, que eu também tenho dúvidas sobre ela, porque eu ainda não usei para estar fazendo nenhum desenho, é uma caixinha nova, ó. Ganhei de presente, então mais pra frente vou estar usando nos desenhos que eu faço. E quem sabe eu volte mais vezes aqui pra mim estar falando mais coisas que eu achei sobre ela. Mas por enquanto é isso, deixa o like para estar fortalecendo o vídeo, se inscreva aqui no canal para você não estar perdendo os nossos próximos conteúdos sobre desenhos. E visita aqui depois, porque tem muito conteúdo que vai estar agregando muito valor para você, vai estar te ensinando a desenhar muito melhor do que você já desenha. Vou estar recomendando alguns vídeos aqui, assiste também que vai estar sendo bastante útil para você. Forte abraço e tamo junto, até o próximo conteúdo.